Bom dia, irmãos. Melhorou. Ok. Eu queria recomendar um livro para vocês, que o Newman tem ali na mesa, ali na loja dele, Escolhidos, uma exposição da doutrina da eleição de Sam Storms. Essa é uma doutrina importante para a fé cristã, algumas vezes mal compreendida. Alguém já brincou que se você quer acordar uma escola bíblica dominical, basta propor se Deus é soberano, se tudo ocorre pela vontade dele, ou se Deus dá livre-arbítrio ao ser humano. Todo mundo vai falar, todo mundo vai ter alguma opinião para dar, mas é uma doutrina importante, consoladora. Eu queria recomendar esse livro. Essa doutrina tem sido tratada, por exemplo, na classe de novos membros aqui na nossa igreja, e recentemente o Tiago, numa das células, a célula que se reúne com ele, eles tiveram 1 ou 2 encontros tratando especificamente dessa doutrina. Esse não é um livro técnico, ok? É um livro escrito num nível bem acessível, e uma vantagem desse livro aqui do Storms é que ele trabalha textos bíblicos. Ele não começa com conceitos, com ideias para vir a doutrina. Ele trata os textos bíblicos principais, Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 11, Efésios capítulo 1, Gálatas capítulo 1, mostrando o que os textos de fato ensinam sobre essa doutrina da eleição e predestinação. Então vocês podem pegar depois com o Newman, e se não tiver mais, basta encomendar com ele, ele vai trazer para aqueles que quiserem. Nós vamos encerrar nossa exposição no livro de Tito hoje. O nosso tema geral é Em Busca da Piedade. Um livro pequeno, 3 capítulos bem breves, mas um livro tão rico de ensinos para nós na atualidade. E me cabe hoje tratar de Tito capítulo 3, versos 1 a 15, último capítulo da epístola. Mais uma vez, lembrando, o tema geral da epístola é Em Busca da Piedade, e o tema que eu proponho para o capítulo 3 é o desenvolvimento, ou tratado fundamento evangélico do comportamento cristão na sociedade e na igreja. E esse tema meio que resume o que Paulo quer dizer em Tito, capítulo 3, versos 1 a 15. Eu queria resumir um pouco o que nós temos tratado aqui. O Tiago já cobriu os dois primeiros capítulos da epístola, agora, antes do nosso acampamento. E é interessante a gente notar a epístola por um outro ângulo. Tenta pensar em círculos concêntricos. Um círculo menor, um círculo intermediário, um círculo maior. É assim que Paulo estabelece seu argumento na epístola. O tema central é Em Busca da Piedade. No capítulo 1, Paulo trata da piedade na igreja, e o Tiago deu bastante atenção a esse ponto, falando sobretudo do comportamento e das características do presbítero, do bispo que Deus chama. O segundo círculo, Paulo trata aí da piedade na família, mas também na busca individual por santificação. E agora, no capítulo 3, Paulo trata da piedade ou da busca pela piedade na vida pública e no trato com o seu vizinho. Então você pode pensar nessa epístola em 3 círculos que vão se ampliando. Em cada círculo, Paulo vai aumentando o seu argumento. Mas o círculo tem um eixo motor, o que o Tiago gosta de dizer pomposamente, a linha melódica da epístola. Se você notar, no capítulo 1, versos 1 a 4, Paulo traz um hino para a gente, uma profissão, uma confissão de fé. Ele por assim dizer, baliza todo argumento no capítulo 1, que é a busca da piedade na igreja, por causa de Jesus Cristo, da fé que é dos eleitos, do pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, do fato que de Deus não pode mentir e prometeu salvação e vida eterna desde os tempos eternos, e ele manifesta essa salvação por meio da pregação por ordem de Deus, nosso Salvador, e depois ele fala da graça que vem da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Então, por meio dessa confissão de fé desse hino, Paulo estrutura o argumento do 1º capítulo. Então, por causa da graça de Deus em Cristo, os crentes devem se aplicar à piedade na igreja. No capítulo 2, Paulo faz o inverso. E é bem interessante esse movimento. A gente está diante de um homem muito inteligente, muito bem preparado, conhece muito a escritura do Antigo Testamento, Então, no primeiro capítulo ele abre com essa profissão de fé, esse hino. No segundo capítulo ele faz o inverso. Ele trata da piedade na vida familiar e individual, e aí termina o argumento mostrando o fundamento. De novo, capítulos 2, versos 11 a 15, nós temos mais um hino,
agora se você notar mais elaborado, maior do que o hino anterior, em que ele vai fundamentar a vida piedosa na manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que se deu a si mesmo por nós, a fim de nos redimir de toda a impiedade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática das boas obras. E aí no capítulo 3, Paulo se move, terceiro círculo, para a nossa relação com a chamada coisa pública, res pública, com a vida pública, a vida diante dos homens, a vida diante do Estado e o nosso tratamento, nosso relacionamento com os vizinhos. E é interessante que se no primeiro capítulo ele começa com o hino, no segundo capítulo ele termina o argumento com o hino, no terceiro capítulo ele coloca o hino bem no centro do seu argumento, e é um hino bem mais elaborado que nós vamos dar atenção a ele hoje. Vamos ao capítulo então. Tito, capítulo 3, versos 1 até 15. Lembre a todos que se sujeitam aos governantes e às autoridades, de que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra, que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda a cortesia para com todos. Pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e seu amor por todos, ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel a esta palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática das boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Evite discussões tolas, genealogias, controvérsias e debates sobre a lei, porque são inúteis e sem valor. Evite a pessoa que provoca divisões, depois de admoestá-la uma ou duas vezes, pois você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por isso mesmo está condenada. Quando eu lhe enviar Ártemas ou Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis. Estou resolvido a passar o inverno ali. Ajude da melhor maneira possível Zenas, o intérprete da lei, e também Apolo, para que não lhes falte nada para a viagem. E quanto aos nossos, que aprendam também a se empenharem na prática de boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos que estão comigo mandam saudações a você. Dê saudações àqueles que nos amam na fé. A graça esteja com todos vocês. Esse capítulo pode ser dividido em 3 partes principais. As 2 primeiras partes que interessam mais para a gente aqui. A primeira parte vai do capítulo 3, versos 1 até 7. Paulo fala da busca pela piedade na vida pública, a necessidade de nos aplicarmos a piedade na vida pública. Do capítulo 3, versos 8 a 11, Paulo vai lembrar que a gente tem que repudiar brigas e falsas doutrinas na igreja. E, finalmente, a parte terceira, Paulo termina com algumas exortações ou conselhos. Isso vai do verso 12 ao verso 15. A primeira parte, então, Paulo começa a mostrar como nós devemos proceder na esfera pública. Até então, Paulo tratou de nossa vida na igreja, como devemos proceder uns com os outros. Paulo, depois do capítulo 2, começa a falar de como devemos proceder conosco mesmo, como deve ser a nossa postura de santificação, sobretudo na vida familiar. E o Tiago deu bastante atenção a isso aqui no seu último sermão. Agora Paulo começa a tratar da nossa relação fora da igreja. Primeiro com as autoridades constituídas, depois com nossos vizinhos. Então, no capítulo 3, Paulo começa dizendo que Tito deve lembrar os crentes em Corinto e a nós que nós devemos nos sujeitar aos governantes e às autoridades. Diferente de Romanos capítulo 3, versos 1 a 17, também 1 de Pedro capítulo 2, versos 11 adiante, Paulo aqui não detalha, ele não trata com mais detalhes o que vem ser essa autoridade aqui. Por outras passagens, como Romanos 13, 1 de Pedro capítulo 2, nós vamos descobrir que a autoridade que é digna de sujeição é a autoridade que promove o bem, a autoridade que recompensa aqueles que fazem o bem e a autoridade
legítima quando pune o facínora, ela castiga aquele que faz o mal. Então, mas o ponto de Paulo aqui não é detalhar qual seja essa autoridade. O que Paulo quer destacar aqui é que na esfera pública, o crente, depois de meditar e deliberar, é isso que significa aqui se sujeitar, a ideia aqui é que o crente ponderou, o crente pensou, o crente avaliou, ele deve se sujeitar, ele se coloca debaixo da autoridade dos governantes. E esse é um ponto importante aqui. O que Paulo intenta na igreja de Creta, e você deve lembrar dos sermões anteriores, que essa igreja está passando algum tipo de turbulência, e parece que essa turbulência espelha uma crise da sociedade cretense. O que Paulo recomenda aqui é que o crente, dentro dos seus limites e possibilidades, ele deve buscar a paz da sociedade por meio da submissão e obediência às autoridades constituídas. Então, Paulo não está lidando com uma situação específica, aqui detalhando uma situação específica, ele não está detalhando qual é essa autoridade, ele faz isso em outro ponto das suas epístolas, mas ele chama os crentes a buscar a paz social por meio de deliberação e de uma ação calculada, uma ação ponderada de submeter aos governantes e àqueles que detêm autoridade. E aí Paulo, ele elenca aqui mais 5 características que o cristão ele deve ter na sua vida em sociedade. A primeira característica é que o cristão verdadeiro, o cristão genuíno, que tem a vida fundada sobre a graça, ele deve sujeitar à autoridade, ele deve obedecer à autoridade, ele deve lutar para que haja paz da sociedade. Mas não só isso. Paulo continua elencando aqui, esses que se sujeitam às autoridades também devem ser obedientes e prontos para toda boa obra. Em outras palavras, o cristão na esfera pública, o cristão diante de homens e mulheres que não conhecem Deus, Cristo e salvação, ele não só deve buscar a paz na sociedade, não só deve buscar a paz dentro da esfera civil, mas ele deve estar pronto, ágil a desempenhar ou fazer boas obras também nessa sociedade. A ideia aqui de estar pronto para toda boa obra é uma ideia que vem do campo militar, onde o soldado ele está aparelhado, ele está com todo o seu equipamento pronto para entrar em combate, em conflito. O crente deve ter a mesma postura, ele deve estar equipado, fundado sobre a graça de Deus, o Salvador, pronto a fazer boas obras diante da sociedade. E, irmãos e irmãs, o ponto de Paulo aqui é extremamente relevante. Nós podemos olhar para o nosso país, nós, segundo alguns estudiosos, vamos em breve chegar a nos tornar 1/3 do país, nós chamados evangélicos ou cristãos, mas qual é o nosso impacto na esfera pública? Qual é o nosso impacto na esfera civil? Será que nós, de fato, estamos prontos a fazer, e Paulo qualifica aqui, toda boa obra? Me espanta, meus irmãos e irmãs, como a nossa moral muitas vezes é elástica, a nossa moral de nós cristãos, como a nossa moral sempre cabe alguma malandragem, algum jeitinho, algum jeito de se adequar aos valores do mundo. Paulo está lembrando aqui que nós devemos estar equipados, em alerta, prontos para fazer boas obras. Se é que entendemos a mensagem de Deus e de Cristo como nosso Salvador. Uma outra característica que Paulo coloca aqui para a gente é que nós não devemos difamar ninguém. Outro ponto importante aqui no trato com a coisa pública, o trato nessa esfera pública. O cristão não é difamador, o cristão não inventa nada a respeito de outrem. O cristão não faz fake news para destruir o seu adversário. O cristão tem uma palavra que é coerente com o chamado da graça que vem de Deus e de Cristo Jesus. Então, o cristão tem que se sujeitar às autoridades, aos governantes e autoridades, eles devem ser obedientes e prontos para toda boa obra, não devem difamar ninguém, devem ser pacíficos. O cristão não é um incendiário, né? Aquele que joga gasolina e ainda acende o fogo e fica rindo, vendo a pira se queimando. Não, o cristão tem que ter uma postura pacífica, ele deve ser cordial, e ele deve tratar as pessoas de forma cortês. Paulo elenca aqui 5 características de como o crente deve se portar na esfera pública. Como o crente deve se portar com o seu vizinho, como o crente deve se portar com os governantes, como o crente deve se portar com aqueles que têm autoridade. E aí Paulo inverte aqui o jogo.
Paulo ele está falando de como nós devemos nos portar aqui e agora como cristãos, como homens e mulheres que foram alcançados por Deus e por Cristo, mas ele lembra o que nós somos no passado. E o quadro aqui é horroroso. Olha o verso 3 aí. Ele vai lembrar que no passado, e é interessante, Paulo faz aqui um jogo, ele coloca 5 características do cristão na sociedade, e ele coloca 6 características de como nós éramos no passado. O que nós somos agora, o que nós éramos no passado. E ele vai lembrar, nós éramos insensatos, nós éramos desobedientes, nós éramos desgarrados, nós éramos escravos de todo tipo de paixões e prazeres. Nós vivíamos em maldade e inveja, e nós éramos odiados e nós odiávamos. Uma parelha, 6 virtudes que o cristão deve alimentar no trato com os nossos vizinhos e com governantes e autoridades. Do outro lado, 6 características que marcavam nossa vida anterior. Paulo pinta aqui um quadro terrível, em poucas linhas, praticamente uma única sentença. Ele pinta um quadro terrível de quem nós éramos antes de encontrar Deus e Cristo e recebermos salvação. Paulo, de certa forma, aqui pinta aquilo que os teólogos chamam de depravação total. Em outras palavras, antes de nós encontrarmos Deus e Cristo, nós tínhamos tudo que constituía a nossa humanidade manchado e escravizado ao pecado. Nossa mente, nossas paixões, nossos afetos, até mesmo nosso corpo, nossa vontade, tudo que constituía a humanidade era escravo do pecado, não conseguia transcender o pecado. E para usar uma imagem que não é bíblica, os autores da Bíblia nem tinham essa imagem ante si, nós éramos viciados em transgressões, pecados e iniquidades. Isso era que éramos. Gente, Paulo está fazendo um contraste aqui. Literalmente, Paulo está fazendo um traçado na areia, lembrando como nós devemos nos portar, porque antes nós éramos gente de um outro tipo. E é trágico quando nós, hoje, esperamos, ou alguns esperam pelo menos, um tipo de procedimento de cristãos nessa esfera pública, e o que a gente vê é muitas vezes o comportamento de pessoas que se dizem seguidoras de Jesus, mas que continuam espelhando os valores de outrora. Por exemplo, por que tanto ódio no nosso meio? Por que o país está dividido e fracionado? Por que, quando a gente fala de política, a gente se estraçalha e se digladia? Porque nós não temos esperança. Paulo vai tratar disso em algumas poucas sentenças mais adiante. Nós não temos a esperança da vida eterna. Se nós não temos esperança da vida eterna e nossa única esperança está em alguma mudança política que ocorra em nosso tempo, ok, nós somos os mais miseráveis dos homens e das mulheres e realmente a gente tem que despejar ódio contra aqueles que nós achamos que podem impedir o progresso da nossa agenda ou da nossa ideologia. O contraste aqui é importante para a gente. Paulo requer da gente um melhor procedimento e um melhor comportamento. Paulo requer que a gente tenha uma postura diferente do que nós éramos antes na esfera pública. Em outras palavras, se você anotar por toda a epístola, Paulo fundamenta no Evangelho uma mudança que alcança quem nós somos internamente, quem nós somos em família e na igreja, e também quem nós somos na esfera pública, diante de outros homens e de outras mulheres. O contraste é posto aqui. Da onde nós tiramos força para sermos como Paulo estabelece nos 2 primeiros versículos desse capítulo 3? Da onde nós tiramos garra e energia para a gente sujeitar os governantes e autoridades, para a gente ser obediente, estar pronto a toda boa obra, para não difamar as pessoas, para sermos pacíficos, cordiais e corteses uns com os outros? Do Evangelho. E Paulo não é moralista. Paulo não está ensinando para a gente uma outra religião. Paulo não está ensinando passos para a gente ascender aos céus. Toda a postura do cristão, seja em família, seja na igreja, seja consigo mesmo, seja na esfera civil, é fundamentada no Evangelho. Nós não conseguimos agir como Paulo requer da gente aqui se nós não tivermos nossas vidas fundadas em Deus, em Cristo e na salvação que procede dele. E aí vem o hino, começa no capítulo
3, verso 4 até o verso 7. Essa passagem é lindíssima. Vale a pena você rabiscar depois na sua Bíblia, ou marcar na sua Bíblia, o capítulo 1, verso 1 a 4, depois o capítulo 2, versos 11 a 15, e agora o capítulo 3, versos 4 a 7. Paulo diz: mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e seu amor por todos, ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Irmãos e irmãs, toda a palavra aqui é pesada. Toda a palavra aqui tem um significado. Paulo foi altamente cuidadoso em colocar cada palavrinha no seu lugar aqui. Vamos ver se eu consigo fazer justiça à riqueza dessa passagem. Capítulo 3, verso 4. Mas quando, olha o contraste, nós éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos, vivendo em maldade, inveja, odiando e odiados. Mas quando alguma coisa mudou. Nós éramos, agora nós somos. Houve a mudança. Nós estávamos na esfera do pecado, na esfera da iniquidade, e agora nós somos colocados numa nova esfera. Ok. Falar comigo mesmo é difícil, né? Ok. Então nós fomos colocados numa nova esfera aqui. Mas quando se manifestou, o que faz com que a gente consiga mudar de uma esfera a outra? A bondade de Deus e o seu amor. Esse é o fundamento. Gente, nós só conseguimos ter um santo procedimento na esfera pública. A gente só consegue ter um santo procedimento, um procedimento piedoso, com autoridades e com nossos vizinhos, se nós fomos alcançados pela bondade de Deus e por seu amor. Qualquer mudança que a gente tenha o anseio de experimentar só pode proceder desse Deus, que é um Deus que é bom e amoroso. As duas palavras são importantes aqui. Elas remetem aos atributos divinos. A ideia da bondade aqui é que Deus é um Deus que consegue discernir aquilo que é bom e aquilo que é mal. E Deus age segundo esse santo discernimento em benignidade. Ele rejeita aquilo que é mal, ele lança para fora dele aquilo que é mal, e ele se compraz daquilo que ele mesmo produz como bom. O amor aqui é aquela dádiva que vem de Deus, que não de nós merece. O amor de Deus aqui não é baseado em algo que a gente faça ou deixa de fazer. Deus ama porque ele quer amar. Isso é surpreendente. Ele não nos ama porque ele viu algo bacana na gente. Quando ele nos via como insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade, inveja, odiando e sendo odiados. Era isso que ele via. Mas Deus, na sua bondade, ele derrama amor sobre nós. E esse Deus que se move para a gente, se manifesta para a gente em bondade, em amor, ele é o nosso Salvador. E ele nos salva, não por obras de justiça praticadas pela gente. Nada que a gente faça pode conquistar esse amor. Nada que a gente faça pode tornar o Deus que estava irado para conosco bom para com a gente. Não é por obras de justiça, não é por algo que a gente pretensamente faça que a gente pode trazer Deus em nossa direção. Deus se move em nossa direção porque ele quer se mover, porque ele é o Deus bom, ele é o Deus amoroso, e por isso ele é o nosso Salvador, e como o texto continua, por isso ele nos salva de fato. Não por obra de justiça que a gente tenha praticado, mas por causa da bondade de Deus e por seu amor, Deus nos salva, Deus vem a nós, por causa da sua misericórdia. E amor e misericórdia é bacana colocar os dois juntos aqui. Por amor, a gente pode entender que Deus está derramando sobre nós aquilo que nós não merecemos de jeito nenhum. O seu favor, a sua graça. Deus vem a nós para nos tirar da esfera do pecado e nos dar agora a força e o poder para a gente ter um outro procedimento, um procedimento piedoso na igreja, na família, em nós mesmos, com nossos vizinhos, com as autoridades constituídas. Deus
manifesta sua bondade, seu amor salvador, não por causa de nossas obras de justiça, mas segundo a sua misericórdia. E misericórdia significa que Deus não dá aquilo que a gente merece. Amor, por um lado, é a mão de Deus sendo estendida para a gente, dando o que a gente não merece de forma nenhuma. A misericórdia é Deus recolhendo a sua mão de ira e de justiça e retidão, não dando aquilo que a gente merecia, que era a danação eterna, a perdição eterna, era o seu desprazer sobre todos nós e todos nós juntos. Isso acontece porque o nosso Deus, o Deus que se revela na Sagrada Escritura, é um Deus de bondade, um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus que é de fato Salvador. É interessante a expressão que é colocada no meio da sentença aí, o seu amor por todos. É estranho uma interpretação literal dessa expressão, porque ela implicaria um universalismo, a salvação de todas as pessoas no final. O todos aqui precisa ser entendido dentro do contexto. Paulo citou todos anteriormente em Tito capítulo 2, verso 11, e agora de novo ele fala de todos, Deus agindo em prol de todos. Quais são esses todos aqui? A própria epístola tem que explicar. No capítulo 2, verso 1, o todos é todo tipo de pessoa. Idosos, mulheres idosas, jovens recém-casadas, os mais jovens, os escravos. Deus manifesta o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia para todo tipo de pessoa. Aqui no capítulo 3, o todos também continua sendo todo tipo de pessoa, incluindo agora governantes e autoridades. Deus, o Deus bondoso, o Deus de amor, o Deus salvador, ele vem a todo tipo de gente. Não importa a etnia, não importa se é homem ou mulher, não importa a classe social, Deus se manifesta Salvador, o Deus bondoso e misericórdia amoroso, se manifesta Salvador a todo tipo de gente. Nenhum tipo de pessoa fica longe desse amor salvador, desse amor que de fato salva. E você tem que notar que essa expressão aparece duas vezes. Verso 5, ele nos salvou. E depois, verso 6, de novo. Verso 5 duas vezes. Ele nos salvou e depois ele nos salvou. A palavrinha aqui no grego dá a ideia de uma obra acabada, realizada no passado, mas com efeito para toda a vida. Se nós de fato encontramos Deus e Cristo, esse Deus e Cristo que é Salvador, Ele nos salvou e essa salvação permanece conosco porque Ele nos sustenta, Ele nos guarda em toda a nossa peregrinação. A ideia aqui está longe de ser, olha, Deus nos salvou, mas a gente pode vir a perder a salvação em algum momento. Chega a ser até absurdo pensar isso nessa passagem aqui. A ideia aqui é de uma obra acabada, de uma obra completa. Deus, então, ou melhor, aqueles que foram alvos da bondade, do amor, da misericórdia do Deus Salvador, recebem a salvação que é completa e que concede segurança ao fiel. E essa é a motivação para esse fiel ter um outro tipo de procedimento na esfera pública, diante das autoridades e diante dos vizinhos. E aí o verso 5 aqui é muito rico de significado. Ele nos salvou, é um contraste, não por algo que a gente tenha feito, não por algum mérito que nós temos desempenhado, não por algum serviço que a gente tenha prestado para ele, mas ele nos salvou segundo sua misericórdia. Aí, de novo, ele nos salvou, a ideia aqui de algo feito no passado com efeito permanente, por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós ricamente. A linguagem aqui remete a gente ao batismo, lavar regenerador, que foi derramado sobre nós ricamente, talvez uma imagem, inclusive, do batismo de aspersão, não se dá para falar com certeza aqui, mas remete a gente a essa imagem, presente já na cristandade primitiva, junto com o batismo de imersão, mas o fato que Paulo quer destacar aqui é não tanto o modo de batismo, mas a riqueza do que o batismo é oferecido para o cristão. Aqui a gente também não pode cometer um erro. Quando nós chegamos ao batismo, nós somos levados ao batismo porque o Espírito Santo já está operando sobre nós. Se nós chegamos à fé, é porque o Espírito Santo operou nosso coração. Se nós nos arrependemos do nosso pecado, é porque o Espírito Santo nos levou a ter quebrantamento e tristeza pelo nosso pecado. Mas o ponto de Paulo aqui é que quando nós somos batizados, o batismo é como um sinal e um selo do que nós temos recebido da presença de Deus.
Uma dificuldade para nós aqui é que nós sempre pensamos na obra do Espírito como fundamentalmente estática. Eu me converti, o Espírito Santo me transformou, eu tive fé no passado. Aí agora toda a vida cristã consiste em algum tipo de administração do que Deus fez no passado. Ou, no caso dos pentecostais, o Espírito Santo converteu essa pessoa no passado e agora ela está aberta ou procura um tipo de segunda bênção, uma ação poderosa de Deus sobre a vida dela. Entre uma e outra posição, nós podemos retornar à Bíblia e tentar relê-la com os outros olhos e mostrar que, primeiro, toda a vida cristã é vida no Espírito, nós precisamos do Espírito Santo para tudo que a gente faz como cristãos, inclusive buscar a piedade na esfera pública. Do outro lado, Deus, por assim dizer, estabelece meios pelos quais o Espírito Santo venha a nós com poder, marque a gente com poder. E o batismo é um desses momentos em que o Espírito Santo sela e sinaliza aquilo que a gente já tem recebido desde o começo da vida cristã. Paulo usa duas palavras fortes aqui. Ele usa regeneração e renovação para caracterizar esse lavar regenerador que vem do Espírito Santo. Gente, presta atenção. O nosso bom procedimento em público não vem de nós mesmos. É obra da graça e da bondade e da misericórdia de Deus, nosso Salvador, e do lavar regenerador do Espírito Santo. Lavar que regenera e renova. A regeneração aqui comunica a gente aquela ideia de quando o Espírito vem ao pecador, um pecador que antes, como diz Paulo aqui, era insensato, desobediente, desgarrado, escravo, mau, invejoso, odiado e odiando, e de repente o Espírito Santo troca o coração daquele pecador. O coração era um coração de pedra, agora um coração vivo para com Deus. A nova aliança é colocada no coração dele, as escamas de pecado agora saem dos olhos desse pecador, ele consegue ver a beleza e a glória do Deus Trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A mente era entenebrecida, agora é iluminada, ganha nova vida, ele consegue pensar com clareza agora. Ele tinha 3 bolas no seu pé, mundo, carne do diabo, ele não conseguia romper aquela escravidão, não conseguia ir além daquela escravidão. Aí Deus, por meio do Espírito, quebra aquela escravidão. A regeneração consiste na implantação de uma nova vida que leva esse fiel a confiar e crer em Jesus Cristo. Mas não só isso. A regeneração é a primeira parte da etapa da renovação. O crente agora é renovado. O crente agora tem um novo padrão de vida. Então, não cabe entre nós ter aquele tipo de postura, né, entre 2 cristãos, no acampamento, por exemplo. Um cristão acorda todo animado e sai dando bom dia para as pessoas. Aí vira um cristão lá no meio, ouvindo, bom dia, bom dia, bom dia. Aí um cristão lá no meio, não te perguntei nada. Né? Esse tipo de postura não condiz com um cristão. O cristão tem um novo procedimento, mas não por algo que ele tenha feito, algo que é inerente a ele. Se ele tem um outro procedimento, como Paulo diz, se ele é sujeito aos governantes e autoridades, se ele é obediente, está pronto para fazer toda a boa obra, se ele não difama ninguém, se ele é pacífico, se ele é cordial, se ele é cortês, ele consegue fazer isso porque ele foi lavado pelo Espírito Santo, ele foi regenerado e foi renovado. E essa obra é uma obra eminentemente espiritual. Alguém já disse que essa obra é tão potente quanto a criação dos mundos e quanto a ressurreição de Jesus Cristo. Não é algo que a gente possa fazer. A gente não consegue mudar quem a gente é. A gente não consegue transcender quem a gente é. É necessário que Deus envie o seu Espírito por meio do Filho para que a gente seja lavado, regenerado e transformado. Você já tem experimentado isso? A sua forma de ver o mundo é nova? A sua forma de lidar com as pessoas ao seu redor é diferente? Eu tenho um grande amigo e ele fala um negócio, ele volta e me repete esse ponto dele, que ilustra direitinho o ponto aqui. Ele disse que ele estava ouvindo uma rádio e ele era adolescente e ele se converteu ouvindo pregações dessa rádio. E ele disse que quando ele ouviu o Evangelho, entendeu o Evangelho, colocou fé em Jesus Cristo como seu Salvador, quando ele olhava para a mata, ele conseguia perceber o degradê do verde. O que antes era só folhagens, caules e etc., e não dizia nada para ele, agora os olhos dele foram abertos para a beleza da criação que procede do próprio Deus. Você já foi lavado pelo lavar regenerador do Espírito Santo? Pelo lavar renovador do Espírito Santo? Você já provou esse novo nascimento que procede só de Deus, que a gente não tem como produzir? A gente não tem como induzir vocês a buscar esse tipo de novo nascimento? Você já consegue
provar ao mundo como alguém que já está sentado nas regiões celestiais, alguém que já é ressuscitado com Cristo, alguém que já é glorificado com Cristo Jesus, isso procede somente do Espírito, não de nossas forças, não de nosso poder. E é isso que Paulo enfatiza aqui. Isso vem por meio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que pode mudar a nossa vida. Então, se você já tentou mudar a sua vida e luta com antigos pecados, não consegue transcendê-los, corra para Deus, o Deus bom, o Deus de amor, o Deus de misericórdia, o Deus que salva, e implora a Ele para que Ele envie o Espírito Santo sobre a sua vida, para que de fato, por meio desse lavar, você seja renovado, você seja regenerado, você prove novidade de vida, você consiga ver o mundo com os outros olhos, não como aqueles que não têm esperança, mas como um homem, uma mulher que foi de fato alcançado por essa graça poderosa de Deus em Cristo Jesus. Antes de avançar um pouquinho, olha o quadro que eu coloquei aí só para a gente fixar essa linha melódica, né, Tiago, que perpassa toda a epístola. É a implicação que a gente tem aqui com essa expressão. Ele gosta muito dela, já não gosto muito, mas ok, vou conceder a linha melódica aqui. Mas olha que bonito que Paulo, os paralelos que Paulo estabelece para a gente. É poético. Essa estrutura presente na epístola é basicamente a estrutura poética que a gente encontra nos Salmos. Repetições para fixar nossa mente. Como é que a gente pode ter um santo procedimento na igreja, na família, na sociedade? E o fundamento é que a salvação vem somente de Deus e do seu Messias, Jesus. O ponto aqui é cristalino. Capítulo 1, verso 3. A pregação que me foi confiada, por ordem de Deus, nosso Salvador. Verso 4. Que a graça e paz da parte de Deus e Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Verso 2:10. A fim de que em todas as coisas manifeste a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Verso 2:13. A manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Esse verso é muito forte, porque coloca o Filho em igualdade com o Pai. Okay? Ambos são Deus. Capítulo 3, verso 4. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador. Versos 3, 6. Que Ele derramou, o Espírito Santo, sobre nós ricamente por Jesus Cristo, nosso Salvador. Qualquer mudança que a gente venha experimentar nessa vida e que nos dê a certeza da vida eterna, só pode proceder de Deus o Pai e de Jesus Cristo. Isso não procede da gente. A gente não tem como fazer isso. Se isso coloca você em desespero, que bom. Corra para Deus. Corra a Ele. Implora a Ele para que Ele derrame o Santo Espírito sobre a sua vida. Para que você prove esse lavar. A ideia aqui é gráfica. É uma lavagem mesmo. Uma limpeza que é regeneradora e renovadora. Se você não consegue sair desse ciclo de vícios do verso 3, insensatez, desobediência, estar desgarrado, não fazer parte da comunidade, perdido no mundo, se você é escravo de paixões e prazeres, se você vive maldade, se você odeia e é odiado, corra para Deus e Jesus Cristo. Deus o Pai e Deus o Filho têm prazer em salvar e derramar o Espírito Santo sobre os piores pecadores. Então, não há razão para desespero. Corra para Deus e para o Filho. Ele salva e só Ele salva. E aqui, irmãos e irmãs, é importante afirmar. Paulo começa dizendo que a gente tem que ser subordinado às autoridades, aos governantes e autoridades. Mas ele nunca diz que a salvação procede de governantes e autoridades. A gente tem que participar do debate político. A gente tem que ter discernimento do que é posto na mesa para a gente, do que a gente está vendo nos três poderes. A gente tem que ter discernimento de como a gente lê o quarto poder, que são os meios de comunicação. Mas a gente sabe, nós cristãos sabemos, que a salvação de verdade só vem da parte de Deus e de Jesus Cristo, não de nenhum poder humano. Os poderes humanos não têm capacidade para operar essa transformação em nós que nos faz brilhar num tempo como o nosso. E se você notar, e é bonito isso, né? O nome da nossa igreja é Igreja da Trindade. Você tem aqui uma estrutura trinitariana da obra de Deus. Primeiro ponto aí, a gente vê a necessidade dessa graça que vem de Deus e de Jesus Cristo. O que nós éramos antes? Nós éramos insensatos, nós éramos desobedientes, desgarrados,
escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivíamos em maldade e inveja, éramos odiados e odiando-nos uns aos outros. Aí, o que acontece? A bondade e o amor de Deus, o Pai, se manifesta. E se manifesta salvadoramente, trazendo e assegurando salvação a todo aquele que crê. E é bonito aqui que Paulo lembra que não há hierarquia dentro da Trindade. Ele destaca o Espírito Santo. O Espírito Santo vem por meio de Jesus, mas é o Espírito Santo que nos lava, que nos regenera e que nos renova. E aí Jesus Cristo nos concede graça, justificação, adoção e vida eterna, que é o propósito de tudo que nos é dado por um Deus de bondade e misericórdia. Em outras palavras, a salvação vem do Deus Trino. A salvação é uma prova de que o nosso Deus é um Deus trino. Um Deus que fosse menos do que esse revelado na Bíblia não teria ou capacidade ou necessidade de salvar. Mas porque Deus é um Deus em comunhão, porque Deus é Pai, Filho, Espírito, ou Deus é Deus, Pai, Deus Espírito, Deus Filho, esse Deus tem prazer em transbordar, derramando salvação sobre os piores pecadores, regenerando e renovando os piores pecadores. E aí tem 3 palavrinhas antes da gente avançar: justificando, adotando e concedendo vida eterna aos piores pecadores. Justificados aqui remete a gente ao grande debate da Reforma Protestante do século XVI, quando até aquele momento, muito da igreja latina cria que nós somos justificados gradualmente. A graça seria oferecida mecanicamente por meio dos sacramentos. A pessoa batizada como infante, depois ela é apresentada à igreja numa confissão, e depois ela comunga o mistério da ceia, da missa, na ceia, e depois ela confessa seus pecados ao padre, assim sucessivamente. Então ela vai recebendo graça e ela vai se tornando gradualmente justa, mas nunca tendo segurança desse lado da existência. Está longe de ser o que Paulo ensina aqui. O que Paulo lembra é que o Espírito Santo é derramado sobre nós ricamente para nos lavar, nos regenerar, nos renovar, para que por meio de Cristo Jesus a gente seja justificado. Em outras palavras, a nossa salvação, ela não começa com um processo e permanece por meio de um processo onde a gente está sempre lutando com nossa insegurança, sempre temendo que a gente caia da graça. Crentes margarida, né? Tem lá a florzinha: estou salvo, não estou salvo, estou salvo, não estou salvo. E sempre em agonia interna. Não, se nós fomos lavados pelo Espírito Santo, se fomos regenerados e renovados pelo Espírito Santo, Deus, por meio de Jesus, nos justifica. Ele declara, Deus declara, por meio de Jesus, que quem crê em Jesus agora é contado como um homem, uma mulher reto e justo e santo aos olhos do próprio Deus. Então, nós não vamos ser julgados e condenados pela última coisa que a gente fez em nossa vida, como muitos pensam no nosso meio. Nós vamos ser justificados pelo que Cristo fez em sua vida, sobretudo no clímax da sua vida, no sacrifício do Calvário, quando ele foi conduzido como ovelha muda, ovelha sem mancha para aquele matadouro, o justo morrendo pelos injustos. Justificados pela graça, declarados justos. Então, nós entramos nossa vida cristã por atos. Isso é importante. Não, nossa vida cristã não é um processo que só vai encontrar um desfecho no final da existência. Por um ato, nós somos lavados, regenerados e renovados. Por um ato, nós somos justificados. Por um ato, nós nos tornamos herdeiros, nós somos contados como membros da família divina. No famoso livro Ben-Hur, o Lewis Wallace, ele retrata uma situação que Ben-Hur vive, ele já está em desgraça, foi vendido como escravo, ele está agora lutando na marinha romana, ele serve nas galés, e no meio de um combate naval no mar Mediterrâneo, a galé dele, que carrega o cônsul, o principal comandante naval romano, a galé dele é atingida e muitos seus colegas morrem, ele consegue romper as correntes, se salva, e no processo ele salva o cônsul. E o cônsul, em retribuição, o adota. Ele que perdeu tudo, foi desterrado da Judéia, perdeu seu nome, perdeu sua honra, perdeu sua riqueza como príncipe dos judeus, ele agora é adotado pelo cônsul. Mas presta atenção, ele é adotado porque ele salvou o cônsul. Nós somos agora chamados de herdeiros,
não por qualquer mérito que a gente tivesse, mas por causa do amor, da bondade, da salvação de Deus, por causa do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, por causa da justificação de Jesus Cristo. Nós agora somos tratados como filhos e filhas. Antes a gente era estranho, agora a gente é contado como membros da família da fé. Isso não é bonito? E é um ato. Isso é dado imediatamente. A gente não se torna filho, a gente não se torna justo quando nós confiamos em Cristo, por causa da obra anterior do Espírito Santo. Nós agora somos tornados justos, somos declarados justos, contados como homens e mulheres completamente retos, como se a gente nunca tivesse pecado, tendo todos os nossos pecados perdoados, mas agora somos contados como herdeiros. Você consegue imaginar isso? Ser herdeiro de Deus e de Cristo e do Espírito Santo? É isso que Paulo está dizendo aqui. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros. Para quê? Para nos dar a esperança da vida eterna. Porque tudo isso aqui vai passar. Essas nossas lutas, ansiedades, as tensões sociais pelas quais a gente vive, tudo isso aqui vai ter um fim. E Deus vai triunfar. E Deus vai vir para reinar. E Ele, de fato, reinará sobre toda a criação. Tudo que é demoníaco, tudo que é pecaminoso, tudo que é mal vai ser completamente varrido da nova criação, do novo céu, nova terra, da Santa Jerusalém que vem. E nós vamos gozar a vida eterna, a gente vai desfrutar a vida eterna. E é difícil explicar a vida eterna. Todo mundo sabe falar sobre vida eterna, mas o que é vida eterna? A vida eterna é o fim do tempo. A gente para de ser preso ao tempo. Na vida eterna, a gente vai se banquetear. A gente vai rir, vai brincar com Deus e com Cristo e com o Espírito para sempre e sempre. Uns vão trabalhar, porque eles têm prazer no trabalho, outros vão descansar das suas lutas dessa existência, outros vão ter suas feridas curadas por toda a eternidade. Tudo interligado e tudo fluindo de um Deus que é uno e trino, um Deus que é bom, um Deus que é amoroso, um Deus que é salvador e salva, um Deus que por meio do Filho envia o Espírito Santo para nos lavar, nos regenerar, nos renovar, um Deus que por meio do Filho, Jesus, que é igualmente salvador com o Pai, nos justifica, nos torna herdeiros. Que coisa! E nos dá a esperança da vida eterna. O fundamento, então, de toda a nossa vida bonita desse lado de existência é o Evangelho. Não é moralidade. Não adianta a gente ficar dando fórmulas de moralidade aqui para vocês. Como o crente se veste, o que o crente pode comer, o que o crente não pode beber. Não é assim que a Bíblia procede. Se você notar, Paulo está destacando certas virtudes importantes em toda a sua epístola. Virtudes que a gente deve ter na igreja, no trato entre nós aqui, virtudes que a gente deve ter no trato com a família, virtudes que a gente deve ter interiormente, e agora virtudes que a gente tem que ter com o nosso vizinho e as autoridades que Deus coloca sobre as nações. Só que a gente só consegue experimentar ou espelhar para o mundo essas virtudes se nós estamos fundados em Deus e em Cristo e no Espírito Santo, se nós estamos de fato ligados com esse Deus. Então, não esperem de Tiago e de mim aqui receitas. Tipo, uma hora aparecer uma régua para medir a saia das irmãs aqui na igreja, ou medir o cabelo das irmãs da igreja, ou perseguir os meninos aqui da igreja que gostam de ver futebol no domingo à tarde. Isso parece ter a aparência de piedade, mas mata no fundamento a própria piedade, como Paulo vai dizer aos crentes em Colossos. O fundamento de uma vida transformada é o Evangelho. Se você quer de fato experimentar essa vida renovada, precisa passar pela essa graça que vem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De toda forma, a gente pode até se maquiar um pouquinho, fingir o que a gente não é. Mas uma hora, o que nós somos internamente vai aparecer para outras pessoas. Mas Paulo não termina o seu argumento aqui. Ele faz mais um alerta para a gente, ele repete o alerta que ele já havia feito em Tito capítulo 2, versos 10 a 16. Ele volta aqui a tratar de brigas na igreja e do cuidado que a gente tem que ter com aqueles que espalham falsas doutrinas. O verso 8 é a transição. Ele está dizendo que essa palavra, do verso 4 ao verso 7, é fiel, e ela deve ser falada, proclamada ousadamente. Paulo praticamente está repetindo o que ele havia falado
antes, no capítulo 2, né, verso 1, você ensina o que está de acordo com a sã doutrina. Sã doutrina é uma expressão que resume tudo que nós vimos até o presente momento. Então, a tarefa principal de Tito, como um bispo da igreja em Creta, como presbítero da igreja em Creta, é anunciar essa mensagem de forma fiel e com ousadia e com confiança, de tal forma que os que creem em Deus se empenhem, persigam, aqui é a ideia de correr mesmo, o crente corra praticando, corra para praticar boas obras. Essas coisas, verso 4 ao verso 7, são excelentes e proveitosas, de novo, para todas as pessoas. Quais todas? Para todo tipo de gente. E aí, versos 9 a 11, e aqui a gente caminha para o final, Paulo destaca um ponto importantíssimo para nós aqui. A gente tem que evitar discussões tolas, genealogias, controvérsias, debates sobre a lei, porque são inúteis e sem valor. A gente só sabe que, provavelmente, alguns debates começaram na igreja em Creta, trazidos por judeus. Também não se sabe se eram convertidos e ainda mantinham suas raízes fortemente entranhadas aí com uma necessidade de cumprir as leis cerimoniais do Antigo Testamento, ou judeus que eram opostos ao cristianismo estavam desafiando os cristãos para um debate e semeando discórdia dentro da igreja. A gente não sabe exatamente o contexto que leva Paulo, em Tito capítulo 2, versos 1 a 10, e depois aqui também nessa sessão a falar desses que estão gerando problema dentro da igreja. O que interessa para a gente são os versos 10 e 11. Evite a pessoa que provoque divisões. A palavra aqui no original é evite a pessoa facciosa. E a palavra no original é aparentada das palavras herege, herético, sectário. Algumas traduções mais antigas traziam simplesmente evite o herético, a pessoa herética. O ponto aqui é importante para a gente, irmãos. O que é heresia? Heresia é toda aquela negação de uma doutrina que é absolutamente central para a nossa salvação. Quando um Pedro Batista e um Credo Batista debatem, um dos dois vai estar correto. Ou batiza-se crianças, ou batiza-se crentes, um dos dois vai estar correto. Mas o que está errado não é herético. Ele pode estar num erro teológico, mas ele não está comprometendo a doutrina central para a fé cristã. Quando a gente pensa em escatologia, nós temos as várias possibilidades, pré-milenismo, amilenismo, pós-milenismo. Um dos três, ou os quatro posições principais, um dos quatro vai estar correto. Os outros três vão estar errados. Mas esses esquemas para interpretar o fim, eles não são uma heresia teológica, porque eles... A afirmação, a negação de uma das proposições não implica um problema quanto à nossa salvação. Agora, um homem ou mulher que negue que Jesus seja Deus, ou negue que Jesus fosse um homem real, um homem verdadeiro, um ser humano verdadeiro, esse tal incorreu na heresia. Porque se Jesus não é Deus, toda a nossa expectativa de perdão dos pecados em Jesus, toda a nossa expectativa de cura, ou de vencer os demônios, ou de vida eterna em Jesus Cristo são colocados sob o banco de areia. Se Jesus não foi homem real, então nós não temos alguém que se identifique conosco. Aí lembra a antiga proposição, aquilo que não é assumido não pode ser redimido. Se Deus não se vestiu da natureza humana real como nós, ele não pode ser nosso Salvador de fato. Por isso que a gente não tem comunhão com aqueles que negam a real divindade de Cristo. Um ensino absolutamente central e caro para a fé cristã. Se Jesus não era Deus, Jesus não é Deus, como disse C.S. Lewis em Cristianismo Puro e Simples, logo então Jesus foi embusteiro ou foi um maluco, que se autoproclamava divino, ou se apresentava como divino. Não há muita opção aqui para a gente. Então, uma heresia consiste numa negação ou numa distorção de uma doutrina que é absolutamente central para a nossa salvação. E Paulo aqui não está para brincadeira. Ele diz claramente que, uma vez identificando um homem herético em nossa comunidade, a gente deve exortar ele uma ou duas vezes, um eco de Mateus capítulo 18, das exortações, os passos de Mateus 18, e se essa pessoa não se arrepender, Paulo vai dizer com muita seriedade que essa pessoa seja excluída da comunhão da fé. Paulo não está para brincadeira aqui. Por que Paulo trata com tanta dureza o cismático, o faccioso, o herético?
porque essa pessoa admoestada e que permanece seu erro, ou sua heresia teológica, ela está pervertida, vive pecando e por si mesmo está condenada. Então, se você notar, o único ponto onde Paulo realmente pega pesado na carta dele é no trato com os falsos mestres. Por quê? Porque o pecado da comunidade pode ser sarado se é uma pregação baseada no evangelho que seja sadia. Mas se essa comunidade, uma certa comunidade, não tem uma pregação que é ancorada no evangelho e por isso sadia, não há como pessoas serem libertadas e serem renovadas para experimentar uma libertação do seu pecado anterior. Dietrich Bonhoeffer colocou isso muito melhor do que eu. Ele coloca isso numa nota de rodapé, na verdade, bem grandinha, no seu livro Discipulado, talvez uma das melhores obras já escritas sobre Mateus capítulo 5 a 7, e eu queria ler essa citação com vocês. Ela é longa, mas vale a pena prestar atenção nela, vocês vão receber depois o PowerPoint, podem voltar para ela. Ele diz o seguinte: a disciplina doutrinária é distinta da disciplina eclesiástica da seguinte forma: esta é a consequência dessa doutrina, o que vale dizer, do uso correto do evangelho, enquanto que aquela se dirige expressamente contra o abuso da doutrina. Por doutrina falsa, se deteriora a fonte da vida da igreja e da disciplina eclesiástica. Por isso, pesa mais o pecado contra a doutrina que o pecado contra a disciplina cristã. Quem rouba da igreja o evangelho merece condenação irrestrita. Quem, porém, peca em sua conduta, para esse existe o evangelho. Disciplina doutrinária refere-se, em primeiro lugar, aos ministros encarregados de ensinar o evangelho na igreja. Condição prévia para tanto é que, para o exercício do ofício, haja o cuidado de que o responsável pelo ofício seja didácticos, apto para ensinar, também idôneo para instruir outros, que a ninguém se impõe as mãos precipitadamente, porque a culpa cairá sobre quem o ordenou. A disciplina doutrinária, porém, não termina com a ordenação ao ministério, mas tem aí apenas o seu início. Mesmo o ministro aprovado, Timóteo, tem necessidade de ser continuamente admoestado a permanecer na reta e sã doutrina, o que se recomenda especialmente a ele a leitura das Escrituras. O perigo de se desviar é demasiado grande. A isso deve-se acrescentar a vida exemplar. Tem cuidado de si mesmo e da doutrina. Ser admoestado a castidade, humildade, imparcialidade, dedicação não é vergonhoso para Timóteo. Assim, a disciplina em relação aos responsáveis pelo ofício procede toda a disciplina em relação à igreja. O que Bonhoeffer está colocando para a gente aqui? A disciplina doutrinária é mais importante do que a disciplina eclesiástica. O pecado contra a doutrina é um pecado pior e mais grave quanto o pecado contra o próximo, um pecado no campo da ética. Assim, a disciplina em relação aos responsáveis pelo ofício procede toda a disciplina em relação à igreja. É dever do ministro propagar na igreja a reta doutrina e combater qualquer perversão. Onde se instalam heresias evidentes, o ministro ordenará que não ensine outra doutrina, pois ele é portador do ministério da doutrina e tem direito de assim ordenar. Além disso, deverá evitar contendas de palavras. Se for comprovada a heresia, admoeste-se o herege primeira e segunda vez. Se não ouvir, rompa-se a comunhão com ele, pois ele seduz a igreja. Que não permanece a doutrina de Cristo, esse tal não tem Deus. A esse falso pregador negam, inclusive, a hospitalidade e a saudação fraternal. No herege se nos depara o anticristo. Não o pecador contra a disciplina da vida cristã, mas exclusivamente o herege é denominado anticristo. O anátema de Gálatas capítulo 1, verso 9, dirige-se exclusivamente contra o herege. A respeito da relação entre a disciplina eclesiástica e a disciplina doutrinária, diga-se o seguinte: não há disciplina eclesiástica se não houver disciplina doutrinária. Não há, todavia, disciplina doutrinária que não leve a disciplina eclesiástica. O apóstolo acusa os cristãos coríntios de provocarem cismas em sua soberba, sem exercerem disciplina eclesiástica. Essa separação de doutrina e conduta cristã é impossível. E é o que nós estamos vendo nesses 3 domingos na Epístola de Paulo ao Timóteo. Irmãos e irmãs, de um lado, nossa vida tem que ser fundamentada na graça. Mas, do outro lado, você deve evitar dar likes, dar cliques, dar exposição a quem prega de forma divergente. Paulo aqui é muito claro. Nosso tempo é curto. O tempo da nossa peregrinação é curto. Ele já está determinado por Deus. Porque se você não é chamado para ser um apologista, você vai gastar tempo ouvindo
heréticos, ouvindo gente que distorceu a mensagem do Deus da bondade, do Deus do amor, o Deus que salva. Ao homem herético, depois de uma ou outra advertência, evitam. Ao homem herético, depois de 2 admoestações, a gente é chamado a romper relações com ele. Isso não quer dizer que a gente vai agir de forma contrária ao que Paulo estabeleceu no começo desse capítulo. A gente não deve difamar pessoas, a gente deve ser pacífico, cordial, tratar com cortesia, mas a gente não tem mais comunhão com essa pessoa. Ele não é mais um irmão na fé. A gente não tem mais relação de amizade com ele. Porque, na verdade, o que ele oferece agora para outros cristãos e cristãs não é evangelho, é veneno. E a gente não vai ser faltos de discernimento achando que a gente pode tocar um frasco de veneno e até mesmo cheirar e botar nos lábios um gole daquele veneno e ficar impunes. Ninguém fica impune. Eu estudei numa escola teológica onde vários dos meus professores eram liberais. Professores de Antigo Testamento, filosofia da religião, sociologia da religião. Eram professores que eram membros de igreja, até pastores, mas não criam que a palavra era inspirada por Deus. Eles não criam no Evangelho da Graça, não criam que há um Deus que é Pai, Filho e Espírito, não criam na divindade de Cristo, mas eram professores de teologia, formando futuros obreiros, futuros pastores. Eu vi, em primeira mão, se isso serve para algo aqui, como entrar em relações com heréticos pode deformar nossa alma e deformar nossa fé. Eu conheci alunos que antes de entrar no seminário eram evangelistas, eram operosos, eram gente de oração, aí agora encontrando um novo mundo, de teólogos alemães, suíços, norte-americanos, etc. e tal, eles repudiavam toda a sua fé anterior, agora se tornavam blasfemos, arrogantes, imorais, promíscuos e etc. Nenhum de nós fica impune ao se expor à heresia. Paulo lembra aqui que aqueles que não são chamados para tratar diretamente com heresias devem evitá-las a todo custo. Não devem perder tempo com as mesmas. Esses debates vão se tornar inúteis e sem valor. Portanto, uma vez que a gente identifica uma pessoa que promova divisões, uma pessoa que seja herética, sectária, facciosa, a gente deve admoestá-la uma vez, 2 vezes, para o amor da alma daquela pessoa, aquela pessoa permanecendo no seu erro doutrinal, ela deve então agora ser afastada da comunidade, porque ela, como diz o texto aqui, está pervertida, vive pecando e por si mesmo está condenada. Então, irmãos e irmãs, a gente tem que positivamente preferir livros, pregadores, músicas que edifiquem a gente, que coloquem a gente em comunhão com o corpo de Cristo da forma mais ampla possível, que lembrem que a gente não é uma igreja sozinha aqui nesse bairro, em São José dos Campos, mas que nós estamos conectados com todo o povo de Deus na América do Norte, no Brasil, na América Latina, na África, na Ásia, na Europa, no Oriente Médio. Nós somos parte de um corpo que se espalha no tempo e no espaço. Nós não somos uma seita. Nós somos, de fato, o povo de Deus espalhado por toda a face da terra. Então, quando você fizer a opção de comprar livros, ouvir pregadores, mais uma vez, ouvir músicas evangélicas, prefira aquilo que promova a santa doutrina, a sã doutrina, como Paulo preconiza em Tito capítulo 2, verso 1. E aí nós terminamos. Versos 12 a 15, Paulo dá uma série de conselhos finais, ele fala dos seus planos de viagem, ele dá saudação e retribui saudações. É bonito isso. O apóstolo tem amigos. Esse é um sinal da vida cristã saudável. A gente pode pensar em Romanos, né? A gente gosta de Romanos até capítulo 15, mas no capítulo 16, Paulo cita mais de 30 amigos ali. O cristianismo opera isso na gente de verdade, ele conecta a gente com irmãos e irmãs, e é tão bonito, às vezes, você visita uma igreja que você nunca entrou, e porque nós professamos a mesma fé daqueles irmãos, porque nós temos o mesmo espírito que aqueles irmãos, a gente é recebido como se a gente fosse parte daquela comunidade por toda a nossa vida. E mais uma vez, Paulo resume todo o ponto da carta aqui no verso 14, quanto aos nossos,
que aprendam também a se empenhar na prática de boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. E Paulo termina com a saudação, e é assim que eu vou terminar hoje de manhã, não com a bênção apostólica, mas com essa bênção tão bonitinha que a gente tem aqui. A graça esteja com todos vocês. Não é bonita essa bênção? Vamos ler juntos, como se a gente estivesse abençoando aqueles que estão ao nosso redor aí. 1, 2, 3. A graça esteja com todos vocês. Amém. Bom domingo, que Deus abençoe.